Vamos continuar a nossa história. Então a gente estava vindo lá do processo de desenvolvimento e ainda no modelo cascata, ainda muito sequenciado, cada um pensando no seu pedaço, né? Isso começou a formar silos nas empresas. Silos no desenvolvimento de projetos e silos também nas empresas, cada um pensando no seu quadrado, no seu espaço, naquela sua responsabilidade. Não era só em software que isso estava acontecendo. A gente sabe que no modelo Ford, modelo que vinha de produção e de quebra de vários passos nas empresas, cada um em departamentos, né? Cada um cuidando só do seu departamento, isso começou a ser um problema grave em várias empresas, em várias áreas, não só na área de TI. Então a gente começou a ver muito exemplo das pessoas pensando só no passo delas, né? Um exemplo da área de TI ainda, numa das consultorias que a gente fez, a gente percebeu uma pessoa que estava codificando o sistema e ela tinha um código que estava equivocado, que ia dar problema em produção, né? Que quando o sistema fosse para o ar, não ia executar da forma como deveria. E foi questionado por essa pessoa assim, cara, mas você tem certeza que é isso que você quer fazer mesmo? Porque parece errado. Ele, não, eu sei que está errado. Mas como assim você sabe que está errado? Não, mas está escrito no documento desse jeito, então eu tenho que fazer dessa forma. Então, o que estava acontecendo ali, né? A pessoa estava pensando só no trabalho dela. Ela tinha que ler um documento de especificação de requisito, produzir o software da forma como estava escrito e entregar isso para o próximo passo, para teste e assim vai. E aí ele fazia coisas, inclusive, que ele sabia que estava errado, mas ele não corrigia. Óbvio, a gente pode entrar aí numa discussão se ele também estava se comportando de forma equivocada na empresa, mas o sistema estimula isso, né? Estimula com que você só faça o seu passo do trabalho. Quando você começa a ter esses silos, quando você começa a ter as pessoas, cada uma trabalhando só na sua caixinha, estimula isso. Estimula a pessoa, mesmo que a situação não esteja da melhor forma possível, mesmo que não seja a melhor solução, a pessoa vai executar aquilo. Tem um outro exemplo que nem é da área de TI. Teve uma das empresas por onde eu pude visitar, ajudar e trabalhar, e na área de comunicação, na área de marketing, né? A pessoa me perguntou, Pedro, como que a gente faz com o nosso site para eu parar de receber muito spam? Eu falei, como assim, cara? O que está acontecendo? Aí ele falou, não, é porque o e-mail, a caixa de e-mail aqui do marketing, esse e-mail está disponível no site da empresa. E a gente fica recebendo muita notícia, muito spam, muito cliente reclamando, muita mensagem. E a gente não dá conta dessas mensagens, de passar essas mensagens para todas as áreas. Ok, então vamos pensar em alguma solução para isso. Vamos colocar esse e-mail como sendo um e-mail da área de atendimento. Vamos colocar uma pessoa específica dentro da sua área para poder repassar esses e-mails, vamos criar um processo para isso, ou se o problema na verdade possa ser que as pessoas estão utilizando esse e-mail muito fácil, né? Pode ser que as pessoas estão pegando esse e-mail e mandando propaganda, mandando spam, vamos mudar para um formulário onde a gente valide se é um ser humano ao invés de um robô, que a gente tenha certeza de quem está preenchendo, que faça algumas perguntas e inclusive comece a segmentar as respostas e fui dando algumas possíveis soluções para aquela pessoa do marketing para a gente conseguir reduzir a questão de e-mail. E aí a resposta da pessoa foi assim, não, Pedro, isso dá muito trabalho. Vamos fazer o seguinte, vamos só mudar a página e tirar o e-mail dali. Vamos só tirar o e-mail, cara, eu não preciso mais receber esses e-mails. E aí e no final das contas foi essa solução dada porque ele tinha o poder, ele podia tomar aquela decisão, ele era o responsável pela página da empresa e aquele e-mail foi retirado. Mas e o cliente, né? E o que aconteceu com o cliente? O cliente perdeu inclusive um canal de comunicação. Se vinha muitas reclamações do cliente naquele canal, significa que o cliente não estava achando o canal correto. Significa que ele não estava conseguindo lidar com a empresa e conseguir se resolver. Isso é um exemplo clássico de silos, de que aquela pessoa estava pensando só no espaço dela, no quadrado dela. Como ela só pensava no espaço dela, ela queria resolver o problema dela e não o problema da organização.
E esse problema de silos, esse problema de cada um pensando o seu passo, cada um pensando no seu quadrado, a gente começa também a tentar resolver com os métodos ágeis. E aí por isso que dentro dos métodos ágeis a gente começa a falar de times multidisciplinares e que conseguem resolver fim a fim o problema. Então, é mais uma das soluções que a gente vai tentar resolver. Mais uma das coisas que a gente vai usar dentro do método ágil para entender o nosso contexto e tentar resolver esse problema. E aí veio o Manifesto Ágil. E aí eu conto para vocês o Manifesto Ágil na próxima aula. Uma das coisas que incentivou muito as pessoas a prestarem atenção no Manifesto Ágil foi esse problema dos silos.